Boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 22 de abril, vocês sabem que hoje nós também temos uma data comemorando, não sabem? 22 de abril. Ontem comemoramos o dia de Tiradentes. E hoje também temos uma data especial. Quem lembra? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém lembra que dia é hoje? Só que nós não vamos falar sobre isso hoje não, tá? Você sabe, Letícia? Letícia vai falar o que é. O Daniel também sabe, só um pouquinho. A Letícia levantou a mãozinha primeiro. Pode falar, Lê. Semana Santa? Não. Não. Isso é outra coisa. Então, não sei. Então tá bom, não tem problema não. Deixa eu ver o Daniel. O que nós comemoramos hoje, Daniel? É, prof. Hã? Hã? O que nós comemoramos hoje, 22 de abril? Vocês não vão lembrar. Sei lá. Deixa eu ver. O Matheus. O que você falou? Não sei. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ver o Matheus, se o Matheus sabe. Fala, Matheus. É a independência do Brasil. Não, não é independência. É o A descoberta do Brasil. É, quando o Brasil foi descoberto. Descobrimento do Brasil. Só que hoje nós não vamos falar sobre isso. Próxima aula nós vamos falar sobre isso, tá? Mas 22 de abril foi o dia que Cabral chegou ao nosso Brasil. Obrigada, tá, Matheus? Primeiro nós vamos orar, tá bom? O versículo da semana, a não colocou todo, só colocou a referência aqui, que é 1 Pedro 5, 7. Mas diz assim, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. O que significa isso mesmo? Tudo aquilo que me dá medo, que me deixa triste, preocupado, eu entrego para Deus, porque Ele cuida de nós. Eu não preciso ficar preocupado. Eu vou falar, Deus, eu estou com medo disso, eu estou ansioso com isso que está acontecendo, eu não aguento mais esse coronavírus, que a gente tem que ficar preso em casa, e eu vou lançar sobre Deus essa coisa que está me deixando triste. E Ele vai cuidar de nós e vai resolver no tempo dele. Nós vamos ter a paz de Deus no nosso coração para nos ajudar a guardar. Vamos orar? Olhinho fechado, cabeça baixa. Querido Deus, queremos agradecer porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas, nos guardando, nos cuidando, nos orientando. E a sua palavra nos diz essa semana, no versículo, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que dá medo, que dá insegurança, que dá tristeza. E, Deus, nós não queremos isso para nossas vidas, nem para nossa família. Se alguém da nossa casa está ansioso, preocupado com tudo que está acontecendo, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, do coração deles também. E nós confiamos em Ti, que tudo vai se resolver da melhor forma. Obrigada, Deus, por cuidar tão bem da gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Edgar está chegando. Pronto. Então, nós vamos começar a correção daquelas nossas atividades. E nós vamos falar hoje também sobre como surgiram as cidades. Na apostila, nós vimos a história de como surgiu a cidade de Palmas, vocês lembram? Foi na aula. Foi falado como que a cidade de Palmas surgiu, como que ela começou, por quê. Olá, Edgar, bem-vindo. A rotina está aqui, tá? Nós já oramos, acabamos de orar. Isso, vamos usar também a apostila e vamos usar aquela atividade que nós começamos a usar segunda-feira, que tem a foto do prefeito, bem naquela parte, tá? Então, vou colocar lá. Quem não tiver com a atividade aí, acompanha na tela. Tá tudo bem, Joana? Tudo bem com você, Joana? Então, tá bom. Vamos lá. Bem aqui que eu quero que vocês abram, ó. A administração de um município. História. Lá na foto do prefeito, vocês já acharam? Murilo, é aquela atividade que nós usamos na segunda-feira, tá? Aquela lá. Mais lá para o meio, quase no final, tem essa atividade de história. Vamos pegar. Enquanto vocês estão pegando, nós vamos começar a leitura.
A administração de um município. Algumas pessoas são responsáveis pela organização dos municípios. Por exemplo, o prefeito e os secretários municipais, eles têm a função de administrar os impostos e cuidar da educação, da saúde e da defesa dos interesses das pessoas que moram no município. Então, toda cidade, todo município, existem aquelas pessoas que são responsáveis por ele, que cuidam deles, tá? O mais importante, o chefe de todos, é o prefeito. E quem é o nosso prefeito atual? Aqui tem a foto dele. Quem é? Joana vai me falar quem é o nome do nosso prefeito. Pode falar, Joana, qual é o nome do prefeito? Você sabe o nome dele? Não lembra o nome dele, Joana? Não. Não? Então tá bom. Deixa eu perguntar aqui o Murilo quer falar. Eu sei. Fala, qual é o nome? Marquinhos Trade. Isso, Marquinhos Trade. E aqui do lado está a vice-prefeita, que é a Adriane Lopes, o nome dela, tá? Aqui, ó, vocês vão ver a frente da prefeitura daqui de Campo Grande, tem a foto dela. A prefeitura fica lá na Avenida Afonso Pena, isso, fica lá. Bem grande, quando se passa na frente dá para ver direitinho que é a prefeitura. Os vereadores são responsáveis pela fiscalização do trabalho do prefeito, além de criarem leis para o bom convívio entre os moradores do município. Então, o que quer dizer isso? O prefeito, ele é o chefe, ele que manda. Então, todo mundo, todos os moradores, as casas, pagam impostos. O que são esses impostos? É um dinheiro que é pago e o prefeito, como ele é o administrador, o que ele tem que fazer? Ele pega esse dinheiro e ele distribui. Ele manda dinheiro para a saúde, para ter hospital, para ter remédio, manda dinheiro para a educação, para as escolas públicas poderem ter a merenda, o material. Então, o prefeito, ele distribui toda a renda do município. O vereador, ele serve para observar, para fiscalizar se o prefeito está usando o dinheiro direito ou se ele está fazendo coisa errada. E também os vereadores servem para criar leis. Eles que criam as leis do nosso município. Existem várias leis criadas pelos vereadores. Então, o vereador ele tem essas duas funções. Fiscalizar se o prefeito está fazendo o trabalho direitinho e também criar as leis para o município viver bem. E tem todos os prefeitos, a maioria deles criam suas leis e aí a Câmara reúne todos eles para ver se aquela lei é boa, se aquela lei serve mesmo. E aí sim, eles vão colocar aquela lei em vigor, tá? E aqui nós temos a frente da Câmara Municipal de Campo Grande. Temos também aqui agora umas perguntinhas que eu quero ver se vocês responderem. A minha resposta está aqui comigo. Então, o Murilo já falou que o nome do prefeito é Marcos Trade. Todo mundo respondeu assim? Todos responderam Marcos Trade? Sim ou não? Cadê o joinha na tela? Tá. O nome da vice-prefeita eu acabei de falar também, que é Adriane Lopes. Quem não preencheu, pode ir preenchendo aí, tá? O nome da nossa vice-prefeita é a Adriane Lopes. Vou virar aqui minha folha. Isso. Agora eu vou ver com o Edgar, que fez a sua, né, Edgar? Você fez a sua atividade. Edgar, na pesquisa que você fez, você viu quantos vereadores tem em Campo Grande? 29. 29, isso mesmo. Todos responderam 29? Certinho. Matheus quer falar? Só um pouquinho, Matheus. Já dou a palavra para você, tá? Sim, Matheus, pode falar. Eu pesquisei na Google, né? Aí apareceu lá 55 vereadores em vez de 90. 95. Não, mas Campo Grande tem 29, não tem 55 não. 55 é cidade bem maior do que Campo Grande. O número de vereadores, ele depende
da quantidade de habitantes que tem a cidade. Campo Grande é uma cidade grande, mas tem 29 vereadores. Corrige o seu aí, tá bom? Continuando, então. Temos 29 vereadores. Qual é a função do prefeito? Nós já falamos aqui antes. Prefeito, ele faz o quê? Deixa eu ver quem vai responder para mim. Vai ser Daniel. Daniel, tá aqui, Daniel? Quê? A função do prefeito, você respondeu? O que o prefeito tem que fazer? Você respondeu na sua atividade? Ô, prof, Sim. é porque eu não respondi ainda tudo. Então, Eu ainda tô fazendo aqui. Então tá, então você vai copiando que eu vou colocar outro para falar, tá? Obrigada, Daniel. Letícia, você respondeu essa, Letícia? Qual é a função do prefeito? Então diz para Pro, qual é a função dele? Você já colocou, mas eu coloquei diferente. Pode falar como você Assim, colocou. administrar os interesses da cidade, porque é distribuir dinheiro. Isso mesmo. Resposta está certíssima também, administrar o interesse da cidade. Agora, Murilo, fala para a professora, qual é a função dos vereadores? Administrar a cidade. Dos vereadores. Ah, tá, calma. Cadê? Meu pai te deu. Administrar a cidade é o prefeito, né? Ele que é o chefão, ele que administra. Os vereadores fazem o quê? Fiscalizar o prefeito. Isso, fiscalizar o prefeito, ver se ele está usando o dinheiro direitinho. Ah, está faltando dinheiro na saúde, então vamos mandar dinheiro para a saúde. E as ruas estão todas emburacadas, e agora? Vamos ver com o prefeito que tem que arrumar as ruas. Então, eles vão fiscalizar. Certíssimo. Matheus. Ô, professor, eu pus diferente. Eu pus assim, o que os vereadores colaboram às leis municipais. Colaboram? As leis municipais. Ah, eles fazem, né? Elaboram, que você fala, elaboram, não é colaboram, é elaboram, tá? Também tá certo, é uma das funções dele também, que é fazer as leis. Só arruma aí que não é colaboram, é elaboram. Eles que fazem as leis. Tá certo também, Matheus? Continuando, então. O que eu quero ver? Quem pesquisou? Nome do primeiro prefeito de Campo Grande. Quem pesquisou e viu o nome do primeiro prefeito? Deixa eu ver. Você fez, Joana, esse? Você falar com a Joana. Pode falar, Joana. Não. Você fez essa pesquisa para ver quem foi o primeiro prefeito de Campo Grande? Fiz, mas meu pai fez errado para mim. Fez errado? Como assim? Qual o nome que você achou? Ele pôs criar leis que... Não, filha, esse aqui que a professora está falando, o nome do primeiro prefeito. Nome do primeiro prefeito. Francisco Médici. Francisco Mestre. Certíssimo. Não errou não, tá certíssimo. Parabéns. Eu tô falando qual é a função dos vereadores. Não, mas tá certo. Ele cria as leis, ele fiscaliza o prefeito, tá? O Francisco... Não, mas ele pôs assim, ó. Criar leis que dá leis justas. Tá certo. Tá certinho, tá? Tá tudo certo. Então, olha só. Quando você faz uma pesquisa sobre o primeiro prefeito de Campo Grande, aparecem dois nomes. Aparecem esse Francisco Mestre e aparece também o Manuel Taveira. Mas olha o que acontece. O primeiro prefeito foi o Francisco Mestre mesmo. Por quê? Depois que criou a cidade de Campo Grande, ele foi eleito no dia 26 de agosto de 1899. Ó, já faz tempão. O Manuel Taveira foi o primeiro prefeito eleito por voto, porque até então, Campo Grande era Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul ainda. Então, o Francisco Mestre foi o primeiro prefeito de Campo Grande. Mas quem colocou o Manuel Taveira, só colocar assim, primeiro prefeito eleito por voto. Certo? Todos acertaram, Manuel Taveira? Você fez assim, Edgar? Colocou o Manuel Taveira mesmo? Deixa eu ver quem mais. Você acertou, Letícia? Manuel Taveira? Ou não, Manuel Taveira? O Francisco Mestre? Colocou? Tá.
Você também, Murilo? Francisco Messi, você colocou como primeiro prefeito? Sim. Matheus também, Matheus? Tá, ok. Então, vamos seguindo. Qual o primeiro nome da nossa cidade? Qual o primeiro nome que Campo Grande recebeu? Não foi Campo Grande. Tinha um outro nome também. Olha, a cidade que eu nasci é Rio Verde. Rio Verde teve esse nome bem depois. No início chamava Campo Alegre. Nome bonito, mas não ficou. Eles mudaram. E Campo Grande? Como era o nome dela no início? Vamos ver quem vai responder para mim. Letícia, tá com as mãozinhas aí, com cara de que fez tudo certinho. Vamos lá, Letícia, fala para Pro. Não sei se está certo, mas no Google falou que era Santo Antônio. Santo Antônio de Campo Grande. Era o nome comprido. Santo Antônio de Campo Grande. Mas eu coloquei só Santo Antônio. Porque não tá, mas tava então lá completa, de Campo Grande, tá? Então, primeiro nome que Campo Grande recebeu, Santo Antônio de Campo Grande. Aí depois diminuíram, ficou só Campo Grande. Ainda bem, né? Senão ficar um nome muito comprido. Já pensou? Fazer o cabeçalho? Santo Antônio de Campo Grande, 22 de abril, bem comprido. Legal, vamos prosseguir então. Agora nós vamos falar sobre como as cidades surgiram. Aqui na atividade nós temos a história de uma cidade. Mas na apostila, peguem a apostila de vocês também. Página 260. Apostila, página 260. Nós temos aqui as curiosidades de como é a história da cidade, como que as cidades surgiram. Na sala de aula, enquanto nós ainda estávamos tendo aula presencial, nós vimos também a história de Campo Grande. Vocês lembram? Vocês anotaram no caderninho de história, tá aí no caderninho de vocês, tudo certinho. Como que foi, quem chegou aqui, o fundador, o que ele veio fazer aqui em Campo Grande? Isso, página 260. Aqui está falando sobre a cidade de Palmas, que é uma cidade bem jovem, que é lá de Tocantins. Então, falando um pouquinho de Campo Grande. Como que aconteceu? Veio alguém para cá, em busca, lá de Minas Gerais, em busca de um lugar para criar o gado dele, para plantar. E aí, então, começou a nossa cidade. Ele veio, ficou um tempo, depois voltou para Minas, voltou de novo para cá, e aí começou. Aí teve esse arraial de Santo Antônio, que depois virou a cidade de Campo Grande. Aqui na apostila, está falando sobre a criação da cidade de Palmas. Toda a história dela, nós já lemos também em sala de aula como que aconteceu. Depois, se vocês quiserem ler de novo para relembrar como que foi fundada Palmas, tá? Vocês vão ver lá. Mas olha só que legal. Aqui na página 261, diz bem no meio assim, Palmas foi construída em meio à vegetação do Cerrado e era cortada pelo rio Tocantins. Mas o rio foi represado no ano de 1998 para que fosse construída uma usina hidrelétrica. Então, Palmas surgiu na beira de um rio. Esses primeiros habitantes que vinham fundar as cidades, eles sempre procuravam lugares assim, próximos de rios, de lagoas. Para quê? Para poder ter o acesso à água, né? Então tinha que ter a terra boa para eles plantarem, colherem, criar o gado e também a água para poder todos viverem, né? Senão sem água, como que vai viver? Não tem jeito. Agora vamos ler aqui o da apostila, tá aqui na tela. Vamos acompanhar com a professora? Deixa eu ver quem vai começar lendo para mim. Deixa eu escolher aqui. Edgar, você começa lendo para a professora? Bem aqui, tá? Palmas. Palmas, a cidade mais jovem do Brasil. Não é da apostila, não. Edgar, só um pouquinho. É aqui na tela. Olha aqui na tela para a professora, é na atividade. Como surgem as cidades? Atualmente, a maior parte da população brasileira vive em cidades, mas como se surgiram as cidades brasileiras? isso. Como surge a cidade brasileira? Agora continua. Tem cidade que nasce como povoado. Agora pode ler.
Os primeiros habitantes do território que viveram O que viria viria a ser o Brasil. Os diversos povos indígenas que aqui viviam tinham formas diferentes de se organizar. Isso. A a organização. portugueses que Não, a organização. a organização em cidades no Brasil surgiram a partir da chegada de alguns portugueses que partiram a 1530 passaram a se estabelecer nessa terra, nesse território. Tá até aí, tá certo. Então, viram só? O Brasil começou a ver os primeiros povos portugueses para morarem aqui em 1530. Olha só que coisa! Em 1530 começaram a chegar e formar os povoados. Agora, quem vai continuar? Só um pouquinho. Não, isso aí parece uma cantada idiota, tipo, tem que lavar. Continua para mim, por favor. Murilo. Aqui, ó. O que é tá aqui na tela? Isso. Aonde vocês estão? Aqui, ó, a história de uma cidade. História de uma cidade pode começar com povoado, ou seja, um local que reúne um pequeno conjunto de casas. Certo, tá bom até aqui. Tá bom. Tá bom até aqui, tá? Obrigada. Agora continua a Letícia. Muitos povoados se formaram devido em suas localizações. Por exemplo, à beira-mar, às margens de um rio ou próximos a lugares importantes. Outros surgiram em funções de atividades que passaram a ser realizadas no local, como feiras, criações de animais, plantações, comércios e outros. E etc. Tá bom. Obrigada, Letícia. Então, aqui está falando que os povoados, eles sempre procuravam se estabelecer em lugar perto de água, beira do mar, beira do rio, ou lugares importantes. Aqui essa foto é de uma cidade, São Vicente. Olha como era no início. Você não vê casa, tudo bem pouca coisa, né? Mais mesmo a vegetação. Essa foto aqui foi tirada de 1827, já faz um tempinho, né? São Vicente surgiu como um povoado em 1532, tornou-se a primeira vila do Brasil. Então, foi o primeiro povoado que se estabeleceu aqui no Brasil. Foi esse povoado de São Vicente. Olha quando foi, 1532. Olha bem a imagem como era. Só um pouquinho que a Joana quer falar. Sim, Joana, pode falar. Espera aí que tá... Sim, agora foi. Prof. Sim. Calma. Como assim muitos povoados se formam devido à sua localização? É assim, Joana. Essas pessoas vieram para o Brasil e não tinha nada. Olha bem essa foto aqui da imagem. Olha, tem casa aqui? Não tem, né? Não. Essa cidade aqui, que foi o primeiro povoado é um grupo de casinhas que quando começam a surgir uma cidade, não é cidade ainda, tá? São poucas casinhas que aparecem. Começa com pequenas fazendas, aí vai ficando uma mais perto da outra e vira
um lugarzinho com umas 5, 6 casas, vira um povoado. Eles procuram um local para começar uma cidade perto de onde tem água, ou então tem o mar para poder ir e levar, né, as embarcações, e principalmente o rio. Naquela época, o que eles usavam de transporte? Cavalos, as embarcações. Então era tudo muito difícil, precisavam que fosse perto de rio ou de algum lugar onde tivesse uma boa localização para começar uma cidade. Já imaginou começar uma cidade no meio do deserto, onde não tem água, onde não tem nada ali, é muito frio, difícil começar uma cidade assim hoje em dia. Então, eles começavam as cidades, ou primeiro procurando um lugar bom, eles olhavam, olha, aqui tem aquele rio ali perto. Ah, a terra é boa, dá para plantar, dá para fazer plantação. Ah, aqui dá para criar gado. E assim eles começavam os povoados. Você conseguiu entender? Ou ficou dúvida? Entendeu, Joana? Então tá bom. Obrigada. Então agora você vai continuar lendo para mim, tá? Vai, lê para Pro. Com. Calma, prof, eu tô indo. Tá. Com o passar do tempo, alguns dos povoados portugueses localizados principalmente no litoral atraem pessoas e cresceram até tornarem-se vilas, principalmente vilas. Árvores foram sendo derrubadas para dar lugar a construções Isso. como moradias, escolas, igrejas e etc. Isso. Com a chegada de mais pessoas, uma vila podia continuar a crescer e tornar-se cidade. Isso, obrigada. Viu só? Então a cidade começava pequenininha. Primeiro vinha uma família e também trazia os seus empregados, seus funcionários. Aí começava uma casinha aqui, outra casinha ali, e virava um povoado. Depois ia aumentando as casas e virava uma vila de casas. E os portugueses, olha só, eles sempre procuravam ficar próximo do litoral. Por quê? Porque eles queriam mandar as coisas lá para Portugal e trazer de lá para cá também. Mas levar, né? Porque eles começaram a explorar aqui a nossa terra. Aquela cidade que nós vimos, aliás, aquele povoado, olha como que tá aqui. Essa foto já é de 2006. Já tá bem diferente. Olha aqui o mar. Nem dava para ver na foto. Ponte aqui também. Olha como mudou. De um povoado virou uma vila que tem mais casas, e aí eles foram fazendo o quê? Cortando as árvores, derrubando e construindo mais casa, construindo escola, igreja, e foi se tornando uma cidade. Vamos agora corrigir as questões. Primeira, a maior parte da população do Brasil vive em, deixa eu ver quem vai responder, Matheus. Em Campo Grande? Não, assim, a maior parte da população do Brasil vive em Espanha. Não. Olha só, Campo Grande, ele é o quê? Uma cidade, né? Então, a primeira resposta é: a maior parte da população do Brasil vive em cidades. Nós já fizemos aquela aula também falando sobre a zona urbana e a zona rural. A zona urbana tem mais pessoas do que na zona rural. Então, a maior parte da população no Brasil vive na zona urbana, mas você pode colocar aqui em cidades. Tá? Certo, Matheus? Colocou aí cidades? Então tá. Próxima pergunta. Os povoados dos portugueses se localizavam principalmente no... Quem vai responder vai ser Murilo. O Edgar responde. Número 2, Murilo.
os povoados dos portugueses se localizavam principalmente no... A Joana acabou de ler ali. Perto do Litoral. litoral, isso mesmo, perto do litoral. O que é o litoral? Perto do mar, perto da praia, lá para poder virem as embarcações e irem, tá? Então, o povoado dos portugueses se localizavam principalmente no litoral. Agora, Edgar. A história de muitas cidades começou com a formação de um... Você respondeu? Eu respondi, né? Só que agora tá tudo embaraçado ali por causa que tive que arrumar ali. Então tá, então eu vou te ajudar a resposta. Então, as cidades, a maioria, aliás, todas, começou com a formação de um povoado, isso mesmo. O que é um povoado? Uma casinha aqui, outra ali, aí depois foi aumentando e virando vila, mas a princípio começou com um povoado. Obrigada, Edgar. E agora o outro. Daniel, você consegue responder para mim essa, Daniel? Vamos ver, te ajudo. Alguns povoados cresceram e se transformaram, se tornaram, Brasileiros? Não, olha só. Primeiro, mas como que começa? Começa com um povoado, certo? Poucas casas, um povoado. Aí começa a aumentar, vira uma vila. Depois de uma vila, vira uma onde você mora. Vira uma cidade. Então, alguns povoados cresceram e tornaram-se cidades. Campo Grande começou como um povoado, pequenininho. Depois virou uma vila, que chamavam de Arraial. Depois virou essa cidade e hoje é a capital do nosso estado, certo? Deixa eu ver agora. Ok. Esse poema vocês vão ler e responder. Mas agora, como falta pouco tempo para acabar a nossa aula, eu quero saber da tarefinha sobre Tiradentes. Quem fez, quem respondeu? Deixa eu pegar aqui. Tarefinha sobre Tiradentes. Primeira pergunta foi... Deixa eu achar aqui a pergunta. O que foi a Inconfidência Mineira? Quem respondeu? Você respondeu, Letícia? O que foi a Inconfidência Mineira? Onde é que tá? No caderno, a tarefinha da semana passada. Ah, agora entendi. No De caderno. história? De história. Uhum. Nós aprendemos sobre o Tiradentes. E aí eu coloquei lá. Foram quantas perguntas? 3 perguntinhas. A primeira é, o que foi a Inconfidência Mineira? Sim, respondi. Pode falar. Foi um movimento de Tiradentes para libertar o Brasil. Isso mesmo. Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento liderado por Tiradentes. Nós comemoramos ontem um dia de Tiradentes, né? Para libertar o Brasil, se tornar independente, porque Portugal estava explorando muito o Brasil, tirando todas as riquezas, e o Brasil não estava aguentando mais, então ele queria... Porque a gente comemora dia 22 a descoberta do Brasil. É porque foi o dia em que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. E por coincidência... Descobriu. Descobriu foi descoberto dia 22 de abril. Por coincidência, anos depois, aconteceu isso com Tiradentes, tá? Ele morreu como um herói, tá bom? Agora vamos a outra pergunta. Quem vai responder para mim? Deixa eu ver. Quem foi Tiradentes e o que aconteceu com ele? Essa eu quero ver. Quem respondeu? Levanta a mãozinha. Matheus, pode falar. Professora, eu não estou conseguindo te ouvir, tá muito baixo aqui na minha sala. Não estou conseguindo te ouvir direito. Tá muito baixo? Dá uma olhadinha no seu áudio, Matheus, porque se eu aumentar muito aqui o meu, vai ficar dando eco, tá? Você sabe... Eu já aumentei no máximo.